Olá pessoal, já vou bater um papo com Pedro Augusto Bento de Souza. Ele que está aprovado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de soldado. Pedro, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Sei que ainda faltam algumas fases, né, mais objetiva, discursiva, TAF já foi, meio caminho andado aí nesse concurso. Obrigado pela sua disponibilidade. Para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom dia, meu nome é Pedro Augusto, tenho 24 anos de idade, sou morador aqui do Distrito Federal e sou formado em gestão pública, tecnólogo em gestão pública. A ideia do tecnólogo já foi pensando em ter curso superior logo e fazer concurso? Exatamente, já saí do ensino médio com esse pensamento de fazer uma faculdade mais rápida, né? Visto que são 2 anos só, e foi exatamente esse pensamento, para concurso público. E quando que foi essa virada de chave, de fato, o pontapé inicial nos estudos e como que foi também a escolha da área? Bom, a virada de chave veio bem desde mais novo, né? Por exemplo, meu pai ele é servidor público da área policial e eu sempre vendo a rotina dele, né? O serviço dele em si, acabei pegando a paixão pelo aquilo que ele praticava na rotina dele e desde o ensino médio eu já tinha esse pensamento de não seguir outra área, outra profissão, fazer a minha faculdade e desde o início já iniciar os estudos para o concurso público para conseguir a aprovação até mais rápido, né? E aí você tentou quantos concursos, foram quantas Olha, aprovações? difícil de falar exatamente quantos. Eu fiz bastante concurso já, até mesmo para outras carreiras, outras áreas, mas difícil te dizer exatamente o número de concursos que eu fiz. E minhas aprovações hoje em dia, a primeira foi em 2021, da Polícia Militar do Tocantins. A segunda foi Polícia Militar de Goiás, na Regional de Goiânia, em 2022. E a terceira, Polícia Penal do Distrito Federal, que foi em 2022 também. E a última agora, Polícia Militar do Distrito Federal, esse ano. E só para pontuar, o início mesmo dos concursos, do estudo, foi quando? Foi quanto tempo Olha, de preparação? eu iniciei a estudar desde 2019, quando eu saí do ensino médio, iniciei a minha faculdade. Ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, eu tentava reconciliar com os estudos, um pouco menos devagar, né, devido ao tempo, mas foi ali o pontapé inicial. Então você pegou o período aí de pandemia, né? Para você foi um Isso. período de pensar em desistir, ou foi um período de intensificar os estudos, passando mais tempo em casa? Olha, foi um período bem difícil, né, que trancado em casa praticamente, né, e a única coisa que se tinha a fazer era exatamente estudar no ano de 2019, 2020. Eu aproveitei bastante, né, que o tempo livre era o que mais tinha. E graças a Deus não tive nenhum problema naquele período, mantive os estudos e no final deu tudo certo. Tirando esse período, né, um período muito atípico de pandemia, de forma geral, você conciliava então os estudos para concurso com faculdade, precisou conciliar com estágio, com trabalho, com outros projetos pessoais? Não, eu falo até para os meus colegas, as pessoas que às vezes perguntam, que é até um privilégio, né, que desde que eu saí do ensino médio, na faculdade, eu nunca trabalhei, somente estudei. Para mim foi excelente, porque dava para dividir o meu dia, tinha bastante hora, né, um lapso temporal enorme, então eu conseguia fazer uma carga horária de estudos bacana, até mesmo no período da faculdade. Tinha tempo para fazer a minha faculdade e também realizar o meu estudo para concurso público. Depois que eu finalizei a faculdade, ficou melhor ainda, que eu tinha praticamente o dia todo livre, né? E foi, assim, um privilégio mesmo para mim ter esse tempo todo para poder estudar para o meu concurso. Na época de faculdade, né, ainda tinha esse período de socializar, de estar ali com com outras pessoas. Como que você fez aí para manter a mente em dia, ter esses períodos de socialização pós-faculdade? Como que você manteve a sua vida social? Manteve, melhor É, dizendo, né? era diferente no pré-edital, no pós-edital? A vida social do concurseiro é um pouco difícil, né? Às vezes eu era chamado de antissocial, porque, assim, não tinha uma vida tão badalada, né? De vários amigos, até mesmo o período que eu estava passando, eu entendia muito bem, e eu até preferia, assim, porque de certa forma me deixava mais tranquilo, né? Dizer, mais em paz com o meu estudo. Não tinha tanta dispersão do meu estudo. Mas tinha, assim, o meu lado social, nunca deixei de ter
contato com meus amigos, com os meus familiares, os meus momentos sociais. Eu acho que isso é até uma etapa do concurso público que faz bem para quem estuda, né? Mas foi exatamente isso, não tanto badalado, mantive poucos amigos, familiares também mais no final de semana, e dedicava aí meu tempo basicamente aos estudos. Era isso. E Pedro, por mais que você tenha disponibilidade de tempo de estudo, a gente sabe que quando pode se dedicar integralmente, ninguém consegue passar o tempo todo estudando. A mente não consegue absorver conteúdo esse tempo todo e muitas vezes também precisa ter muito cuidado, né? Porque o trabalho ou a faculdade acaba sendo um marco daquele dia e aí o tempo que sobra, você tem ali pouco para poder estudar. Você tendo o dia todo, se você não tem disciplina, né, acaba que o dia passa voando e você não rendeu tanto quanto muitas pessoas precisam conciliar com o trabalho. Então, quantas horas por dia você conseguia estudar de fato, absorvendo o conteúdo? E como que você fez nesse período que você não tinha faculdade para de fato, né, administrar seu tempo para você ter disciplina e encarar o estudo ali como algo sério, algo que pontuava o seu dia? Tinha hora para começar, tinha hora para acabar? Como que você fazia? Depois que eu finalizei a faculdade, né, como eu falei, tinha o tempo todo livre para estudar. Eu de imediato sempre fiz, né, o meu cronograma e tentava iniciar bastante cedo, que é o período que a gente está mais tranquilo, né? E eu sempre preferi estudar de manhã, sempre absorvi melhor ali no período da manhã. Então, eu estudava em uma sala, né, sala de estudos, tentava chegar bem cedo, por volta das 7 horas da manhã, aí fazia ali a pausa no almoço, o lanche da tarde, finalizava às 18 horas da tarde, mais ou menos. Mas sempre tinha um momento de pausa, de dar um descanso, né? Para não ficar tão pesado o dia e ficar muito cansado. E foi isso. Iniciava o estudo bastante cedo, me preparei para isso, porque, como você falou, não é fácil, né? A gente acha que tem um dia todo e vai ficar bastante tempo ali aproveitando, absorvendo, mas no final das contas não é assim. Eu acho que o longo período de estudos às vezes pode até atrapalhar se você não tiver o controle. E eu sempre me preocupei com isso, porque justamente eu acho que a gente tem que, sabendo que o concurso público é difícil, né? Realmente é muito difícil, é uma jornada ruim, então a gente tem que saber dosar para manter a longevidade do estudo, tornar um estudo saudável, né? Porque não adianta nada eu ter o dia todo, ficar até o final do dia, mas ficar uma semana, um mês, depois parar por ali e desistir. Então eu sempre me preocupei com isso, sim. E isso de sair para estudar também é uma boa estratégia, né? Você está estudando ali, muitas vezes você ainda está de pijama, sua cama está ali logo do lado te chamando, muitos têm TV no ambiente onde estuda também, então acaba ligando só para ver um jornal, quando for ver, emenda ali com uma série e tudo, então parecia então para você um trabalho, você tinha um escritóriozinho ali, que você tinha horário ali para chegar e dava mais ou menos quantas horas líquidas por dia? Você é daqueles que gosta de cronometrar, de terminar o dia e falar, hoje deu tantas horas líquidas, foi bom, foi ruim? Exatamente. Eu encarava, como você falou, como um trabalho para mim. Tinha assim o meu horário exato de iniciar, tentava iniciar sempre antes das 8 horas, né? 7h30, 8 horas, e permanecia até mais ou menos meio-dia, dava uma pausa ali de 1 hora para o almoço e tentava manter na volta ali por volta de 1, 2 da tarde até às 18 horas. Mas eu sempre cronometrei, era assim preocupado com isso, e dava em volta de 5 a 6 horas por dia. E no sábado eu estudava somente pela manhã. Deixava a parte do sábado para fazer outra coisa, dar uma dispersada, né? Ficar com a família, com os amigos. E no domingo eu gostava de não fazer nada, para justamente ganhar uma energia para segunda-feira voltar aos estudos. E era basicamente isso, 5, 6 horas por dia líquidas, né? E aí, nesse tempo, como que você decidia quantas matérias você ia estudar? Como que você decidia que ia ser matéria nova, revisão, fazer questões? E eu falo assim, é de 5, 6 horas líquidas, mas eu estaria mentindo se eu te falar que era durante todo o ano, de segunda a sexta. A gente tem outros afazeres, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente não está em um dia bom, alguma coisa pode acontecer, você ficar sem estudar um dia, era normal isso, acontecia. E nesse período de 5 a 6 horas, na parte inicial eu sempre gostava de começar ali com revisão de conteúdo. Eu tinha a minha agenda
e sempre anotava a data e o dia que eu ia revisar tal conteúdo do edital, aquele tópico do edital. Isso facilitava muito para mim ter essa agenda, que eu tinha controle do que revisar. Então, todo início de estudo, eu revisava alguma matéria que eu tinha anotado ali, devido à sua importância daquele edital, que eu fazia a análise antes, e era basicamente isso. E questão sobre a parte de questões, né? Questões para você era para fazer revisão, era para fortalecer aquilo que você já aprendeu? Qual a importância de fazer questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação? Número exato eu não sei te dizer, mas eu posso chutar aí por baixo umas 30 mil questões desde quando eu iniciei, né? Eu acho que questão, ela é uma ferramenta, assim, primordial no estudo. Acho que não pode faltar a realização de questões, porque as questões, ela é basicamente, ela vai te mostrar se você aprendeu ou não o conteúdo, né? A questão mostra como você está na matéria, seu índice de acerto. Eu sempre me preocupava com isso. Não me preocupava em realizar um número enorme de questões por dia. Isso, para mim, era algo desnecessário. Sempre procurei prezar muito pela qualidade dos meus estudos. Então, se eu realizasse um número menor de questão, mas absorvendo bem o conteúdo, a informação que aquela questão estava trazendo para mim, estava perfeito. Então, todo final de matéria, até mesmo os PDFs do Estratégia, no final de cada matéria, tem uma bateria de questões, né, comentada pelos professores, isso facilita muito. E eu sempre realizava essas questões. Então, para mim, aquilo ali eu utilizava como uma ferramenta, para saber como eu estava avançando na matéria, se eu podia avançar mais, se eu estava realmente entendendo o conteúdo. E questão não pode faltar. Diria que nunca pode faltar no nosso estudo. Uhum. E a sua base? Foram os PDFs, as videoaulas? Chegou a utilizar algum material complementar, como bizu estratégico, trilha estratégica, pasta estratégica, sistema de questões? Muita coisa, né? Facilita. Olha, basicamente, tenho algo comigo até hoje, que eu não gosto de consumir muito material. Então, os PDFs do Estratégia para mim era, assim, basicamente quase que tudo do meu estudo, né? Porque é um material bem completo, né? Quem utiliza sabe disso. Então, eu sempre utilizei os PDFs, algumas matérias mais, eu falava assim, mais teóricas, por exemplo, parte de português, matemática, raciocínio lógico, alguma outra matéria que eu tinha dificuldade de entender, aí sim eu partia para o vídeo-aula. Mas, desde então, era basicamente a lei seca, né? Os PDFs, as questões do PDF, as questões que o Estratégia oferece, sua plataforma. E basicamente isso, estudo de lei seca, PDF, questão, meu material de resumo, que eu gostava de deixar bem pequeno também, para não ficar aquele acúmulo de material que eu acho que atrapalha bastante no nosso acúmulo de informação. E basicamente isso. Material complementar, assim, pode ser questões, simulados que talvez a gente busca fora, né? Mas, como eu te disse, não gostava de deixar um material muito grande, muito extenso. Isso me atrapalhava muito. E às vezes a gente pega um edital com um número grande de matérias, se tiver um material muito grande, vai acabar embananando ali, atrapalhando a gente, né? Então eu preferia evitar isso. É interessante até você comentar isso, né? Que o Estratégia oferece muitas ferramentas, mas a base, né? Os PDFs e as videoaulas. Um pode complementar um outro, os dois independentes também dão certo, mas geralmente os aprovados que eu entrevisto utilizaram PDF, nas matérias que tiveram mais dificuldade, recorreram às videoaulas. E as demais ferramentas, elas são complementares. Então, tem dificuldade de montar um cronograma? Recorre à trilha estratégica, tá ali às vésperas de prova, quer saber a incidência, do que cai mais, do que cai menos, recorre ao passo estratégico. Então, são ferramentas complementares, né? Posso dizer que o sistema de questões também pode entrar aí na base também, que é importante fazer questões junto, não que o PDF não tenha, tem muitas questões, são suficientes, mas fazer questões é sempre muito importante, então o sistema de questões vem para auxiliar também. Então, não fique desesperado para ser aprovado, você não precisa estudar com todas as ferramentas, você vai escolher aquela que de acordo, tendo esse autoconhecimento, aquela que vai ser melhor para você. Você falou sobre resumos, então você fez algum material personalizado, era à mão, era no computador, era através de marcações? Isso. Na verdade, não utilizava para todas as matérias, não fazia resumo para todas as matérias, justamente, novamente, para não ter um grande material e me atrapalhar. Mas as matérias que no edital eu achava
a gente vê a trilha estratégica, análise de edital, e a gente sabe mais ou menos o peso de importância daquela matéria naquele concurso. Então, eu preferia fazer o resumo mais dessas matérias, e matérias maiores, né? Óbvio, porque é muito grande, a gente faz um resumo da matéria. Matérias pequenas, leis pequenas, que eu já tinha um certo domínio, uma facilidade de entendimento naquela matéria, eu não fazia resumo. Era mais o A lei seca, o PDF e questão. Os resumos eu realizava nas matérias maiores, de informações mais importantes. Por exemplo, nos PDFs tem a corujinha, né? O professor coloca a corujinha, que aquilo pode cair, alta incidência de questão, daquele tópico, daquele conteúdo. Então, basicamente, eu fazia o meu resumo manual, não era digitalizado nem nada, gostava de escrever, facilitava entender para mim, que a gente escreve e vê, né? Estudo mais ativo. E era isso. As questões maiores, com maior incidência, maior peso na prova, eram as que eu mais preferia realizar o resumo. Não fazia para todas as matérias. Isso é interessante, né? O resumo fazer personalizado, de acordo com as suas dificuldades, não é resumir aquilo que mais cai, é resumir aquilo que você tem mais dificuldade, né? E em relação à discursiva, a gente sabe que concursos da área policial, né, em peso aí, a grande maioria tem a discursiva, geralmente é uma redação de atualidades, mas sempre ligada à área de segurança pública. Como foi a sua preparação para os concursos que tinha discursiva? Em que momento que você começa a se preocupar com essa parte do certame? Eu já me preocupei com a discursiva desde o início, né? A gente vê os comentários que a discursiva tem um peso enorme na nota, e eu observei isso. E desde o meu início eu nunca deixei de estudar para a parte discursiva, para a parte de redação. E aí é uma matéria que eu utilizava o videoaula porque eu acho necessário o contato com o professor, fica mais fácil de entender e absorver a estrutura de uma redação, de um texto dissertativo, né, normalmente que é cobrado. Então, essa parte eu realizava mais no meu sábado, que era pela parte da manhã. Então, todo sábado eu assistia o videoaula acerca de redação, né, sobre a matéria discursiva, e logo depois eu realizava uma, com os temas que os professores traziam, né? Que poderiam ser temas cobrados na prova, que estava em alta incidência, que poderia cair. Então eu sempre realizava uma redação acerca daquele tema. Isso facilitou muito para mim no momento da prova, na economia de tempo, de buscar informação, porque você realizando todo sábado, você fica com informação muito fresca na mente, né? Chega na hora da prova do nervosismo, você já tem basicamente uma estrutura. Você praticou todos os sábados ali, fica fácil de passar para o papel, de colocar as informações. Então, a redação, para mim, ela é algo impecável, que não pode faltar, porque ela compõe muito a nota. Tem redação aí que vale quase metade a nota da prova objetiva, e a outra é a nota da redação. Então muda muito sua classificação. Eu já tive classificações, já consegui aumentar a minha classificação muito por redação. Então eu acho que é algo essencial, que não pode faltar no estudo, né? Não pode faltar na rotina, porque ela salva muito a classificação. Muito importante. É isso que você falou, né? Tem a parte da estrutura, então a discursiva tem que ser mais uma matéria para ser estudada, não é só fazer, escrever, realmente conhecer a estrutura, isso vai facilitar muito na hora da prova. Em relação à estratégia concursos, quando que você conheceu o material, o que te chamou a atenção no material que fez você virar um assinante, virar um aluno? O estratégia é bem antigo, né? E eu lembro que quando eu iniciei os meus estudos, eu era muito preocupado em procurar um material que seja bom, né? Que realmente seja eficiente, para economizar tempo e não perder tempo procurando material. E eu sempre perguntava para as pessoas que estudavam, pessoas que já eram aprovadas na época, no tempo, colegas que já estavam estudando, e sempre tinha a indicação do Estratégia. Né? Estratégia, para mim, sempre foi muito famoso devido aos seus PDFs, né? Ser muito completo de informação. Sabendo disso, eu já busquei minha assinatura. Tenho uma assinatura do Estratégia desde quando eu iniciei, 2019, 2018. E foi basicamente isso, através de pessoas que estudavam, eu buscava a indicação, sempre me indicavam o Estratégia.
comecei a estudar, pegar facilidade, ter uma aproximação com o material, me identifiquei bastante com os de PDF e as questões que traz no PDF, facilitou muito para mim entender as matérias, né? E foi isso, foi exatamente isso. Eu acho que não estudo para concurso, mas claro, eu tenho curiosidade de olhar os materiais e tudo. E uma coisa que eu acho interessante, assim, que os PDFs parece que é o professor conversando com você, né? E aí as videoaulas vêm também, você vê o rosto do professor, e aí eu lido com momentos como esse, né? Que você estava aqui, aí tinha 2 professores que você estudou com eles, aí um vem se apresentando, aí passa na mente, não, eu te conheço, né? Você me conhece, mas você sabe quem eu sou. Como é que é esses momentos, assim, igual você teve aqui, de conhecer o professor pessoalmente, né, para vocês? Eu imagino que parece um artista de TV, algo distante, mas ao mesmo tempo próximo, porque parece que ele está falando com você, diretamente com você. Hoje, igual eu tinha te falado, foi estranho, né? Que a gente só vê basicamente nas lives, nas videoaulas, e o professor passando ali, mas foi muito bom, gostei muito. E justamente como você falou, a linguagem do PDF traz essa aproximação com a gente, né? Ele explica, tem PDF que o professor faz uma gracinha ou outra ali para dar uma descontraída, os videoaulas, então é algo muito próximo, um contato muito próximo. Hoje em dia a gente tem bastante live, né? Conteúdos pelo YouTube, que traz essa aproximação com o professor, que é primordial. Tem matérias que necessita até mesmo de estar sempre atualizando, né? E os professores estão sempre ali nos ajudando. Você se sente mais confiante, né? Absorvendo conteúdo, se sentindo mais confiante. E eu acho que esses momentos de contato com o professor, às vezes o professor traz certa, vamos dizer, segurança para você num vídeo aula, que ele manda você ficar mais tranquilo, te traz a informação ali pronta, só para você anotar, gravar e ir para a prova. Dá uma segurança na hora de realizar a prova, com certeza. Não é só a parte de conteúdo, o professor é quase um psicólogo também, ali nos Isso. momentos de vésperas de prova. Exatamente. E Pedro, pensando na sua preparação como um todo, o que você considera que foram os seus principais erros? Seja erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovado, e o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram às aprovações? Eu não diria os principais, mas o principal, como eu falei bastante aqui, questão de acúmulo de material. Eu acho que isso atrapalha muito. Tempo é primordial para a gente, né? Pro concurseiro. Então, no início, eu tinha muito essa preocupação. Nossa, pegar esse material, pegar aquele, que aí eu vou ter mais acúmulo de informação, vamos dizer. Mas muito pelo contrário, aquilo ali atrapalha, porque quando vem muita matéria, você não consegue absorver aquele número enorme de conteúdo, de informação, de material. Então eu acho que o meu erro principal lá no início, que serviu de aprendizado para mim, foi esse acúmulo de material, querer fazer tudo ao mesmo tempo, ter tudo ao mesmo tempo. E consegui observar isso ao longo da jornada, foi onde meu estudo melhorou bastante, né? Onde o índice de questões que eu fazia começou a melhorar, os acertos, as provas, os resultados começaram a melhorar. Quando eu justamente falo assim, poxa, quando eu profissionalizei mais o meu estudo, quando eu dei mais atenção para essa parte do estudo, de como estudar, de como fazer, eu sempre falo isso para os meus colegas, às vezes, que perguntam, ou uma conversa ali com um ou outro, eu falo, cara, toda vez que eu sentava para estudar, eu tinha algo comigo que eu me perguntava o que eu poderia fazer para melhorar meus estudos, né? Às vezes estava bom, mas eu ainda sempre mantinha isso comigo para deixar mais eficiente, né? Poxa, perde uma prova é ruim, por exemplo, prova da Polícia Militar, você perde daqui 4 anos, que pode sair um novo edital. Então eu me preocupava muito com isso e sempre deixei esse alerta. E a resposta que eu sempre encontrei foi de ter um material bom, um material composto ali que traz informação, mas não esse acúmulo de material. E o acerto foi justamente ter observado isso, né? Fazer essa conjugação de uso de questão, de PDF, de lei seca, me preocupar muito com a eficiência do estudo. Isso foi a virada de chave na minha trajetória, na minha preparação, foi onde os resultados começaram a surgir.
Tem gente que acha que precisa ser um doutor nas disciplinas, ter um conhecimento aprofundado em tudo para conseguir passar em concurso, né? Eu acho que o diferencial do PDF, diferente de um livro que você compra de determinados autores, é porque realmente o PDF ele vem focado na banca, né? Então ele vai te passar a informação na profundidade que a banca cobra. Se um assunto está bem detalhado, bem profundo, você precisa saber aquilo de forma detalhada porque a banca cobra assim. Agora, se o professor passa de forma mais superficial no assunto, é porque é daquela forma que a banca cobra, né? É muito diferente de você pegar um livro que vai estar ali muito profundo, você não sabe como que a banca vai cobrar. Então, você não precisa ser um doutor, saber tudo, de forma aprofundada. Minha mãe já falava, né? Quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada. É, E para concurso, exatamente. muitas vezes é isso. Você Sim, tem que saber um pouco de tudo. Tem assuntos, claro, que você vai precisar aprofundar muito, mas você não vai precisar aí ser um doutor em todas as disciplinas, buscar livros, buscar, né, se informar tudo, até porque, como você disse, a gente não vai reter todo o conhecimento, né? exatamente. E aquele conhecimento que você reter pode ser justamente a forma com que não vai cair na prova. Exatamente, como você falou. O PDF, por exemplo, hoje em dia já é bem dividido, né? Mas às vezes certas matérias traziam, quando eu estudava, conteúdo muito genérico, né? Hoje em dia a gente já tem muito conhecimento acerca da banca e por isso que os estudos são divididos em carreira jurídica, carreira fiscal, carreira policial, porque a cobrança é diferente, o estilo de cobrança é diferente. E aí, às vezes, você pegar um livro ali vai trazer algo muito genérico que passa longe do que vai cair realmente na prova, do que aquela banca quer cobrar do candidato, né? Os PDFs já vem direcionado e é até engraçado que, às vezes, vem questões ali exatamente que você leu ali, né? A gente tem a mania de falar que tem questões que é um Ctrl+C, Ctrl+V de outra prova que foi cobrada e cobraram novamente. E estava ali no PDF a informação ali na sua frente ali, desnecessário buscar em outra fonte, né? Então, o PDF foi muito, assim, muito eficiente na minha preparação, ferramenta fundamental. A gente estava conversando, né, antes de começar a entrevista, sobre a questão do TAF, até que, infelizmente, aqui teve uma situação muito triste, né, Muito de triste. uma menina que passou mal na prova, infelizmente faleceu. É um caso à parte, porque tudo indica que ela estava se preparando, que ela tinha um laudo médico falando que ela poderia fazer, tinha personal e tudo, mas a gente sabe que muita gente deixa para se preocupar com o TAF mais para frente. E são exercícios, né, que além de ser um acúmulo de exercícios que você tem que fazer num dia só, num momento só, você tem que fazer ele de forma específica, né? É uma fase que você tem o gabarito, que você sabe exatamente como a banca exige, mas é uma fase que demanda um treinamento específico, assim como a discursiva, assim como a objetiva. Em que momento o TAF começou a ser uma preocupação para você? A atividade física já fazia parte da sua rotina, até como uma válvula de escape dos estudos? Para mim, assim, eu sempre tive a prática de atividade, né? Eu fazia academia, eu sempre gostei de praticar esporte desde muito cedo. Então, eu sempre fiz uso de atividade física, né? Sempre pratiquei. Mas hoje em dia eu acho que o TAF ele tem que já vir do início, né? A preparação física tem que vir do início. E não só olhando para o TAF. Eu acho que esse era até, como eu te disse anteriormente, era até o meu momento de lazer no final do dia, de descontração, né? É uma válvula de escape minha. No final do dia, tinha aquela jornada ali, diária ali, estudo cansado, você vai para casa, tá exausto, aí você, poxa, você vai fazer algo que você gosta, dá uma dispersada às vezes na mente, né? Era algo que me ajudava a ter esse controle de ansiedade, de angústia que a gente tem no estudo, e ao mesmo tempo a preparação para o TAF, para quando chegar essa etapa, que é eliminatória, né? A gente está preparado. Eu fiz os 3 TAFs, graças a Deus tive aprovação, estou apto em todos, né? Fui apto em todos, mas foi algo que eu me preocupei bastante. E lá no dia a gente vê candidatos sendo inapto, né? Em seus motivos pessoais, mas assim, eu acho que tem que se atentar a isso. Toda fase que seja eliminatória, a gente tem que estar atento a isso. Preparação para o TAF é essencial que seja desde o início, né? Não precisa ser um atleta, mas fazer os exercícios que são cobrados ali, com certeza vai te dar uma aptidão física bem melhor quando chegar na época de realizar o TAF. A gente fica nervoso no dia, dá um pouco de ansiedade, e estar preparado facilita a gente se tornar apto no final.
Pedro, para a gente caminhar para o final dessa entrevista, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, principalmente focado na área de segurança pública, quanto para as pessoas que já estão nessa caminhada, mas infelizmente ainda não alcançaram a aprovação? Acho que é a mais importante, né, que a gente concurseiro gosta de ouvir. Eu diria assim, você que está passando pelo concurso, iniciou, já está estudando há um bom tempo, né? Eu acho que eu sempre coloquei isso. Para mim, sempre falei isso para meus colegas, questão da disciplina. A questão da disciplina, eu acho que ela é o pilar ali principal do concurseiro. A responsabilidade, você tornar o seu estudo profissional, como se aquilo fosse uma profissão sua mesmo. Buscar cumprir o seu cronograma, porque o resultado vai vir. A disciplina, ela manda no estudo, né? Eu acho que você tendo disciplina, tendo esse controle seu, esse controle pessoal, vai facilitar muito a você sentar longas horas do dia, a entender o conteúdo, a ter paciência até a aprovação chegar, né? A gente quer muito esse resultado imediato, mas sabemos que pode não vir tão rápido como a gente quer. Normal do concurseiro, né? Normal da jornada do concurso. Então, basicamente isso. O que eu queria ter desde o início dos meus estudos era justamente essa preocupação com a disciplina, disciplina em cumprir horários, saber entender a jornada do concurso público, que não é fácil, a gente sabe muito bem disso. Ter esse controle pessoal para evitar a ansiedade, a angústia, né? O nervosismo, responsabilidade com os estudos. Eu acho que isso vai facilitar muito a você ter o controle do estudo e tudo aquilo que vai envolver o estudo até a sua aprovação. Então, tenha disciplina, responsabilidade, trate isso como um trabalho seu, que a aprovação vai vir. Pode demorar um pouquinho, como foi no meu caso, mas vai vir. É inevitável ela não vir. Aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Pedro, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação e sucesso nas demais fases do certame. Tá bom. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade para sair de aluno e poder vir conhecer a estrutura, dar uma entrevista, passar esse conhecimento, mesmo que seja pouco, para quem está iniciando ou está precisando de ouvir essa mensagem, né? A gente, concurseiro, sabe muito bem como que é o nosso dia a dia. Para mim é muito importante e fico muito feliz, como aluno e como aprovado agora. Obrigada, Pedro. Para você que está nos assistindo, quiser conhecer um pouco mais ainda da história do Pedro, a entrevista dele por escrito já está disponível lá no nosso site. No nosso site você encontra outras entrevistas, também fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos. É só acessar estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.